De hoje, vou falar um pouquinho sobre trigonometria no triângulo retângulo. E, para início, vamos lá. Como eu disse, trigonometria no triângulo retângulo. O que eu preciso para usar essa trigonometria de um ângulo reto? O que é esse ângulo reto? É esse símbolozinho aqui. Ó. Se eu tenho um triângulo, um quadrado, ou um retângulo, outra figura geométrica, com esse símbolo, com essa caixinha, eu preciso saber que isso é um ângulo de 90 graus, tá? Denominei os outros ângulos desse triângulo como alfa e beta. Geralmente, ângulos são denominados com letras gregas. Como que rola isso aqui? Vou falar um pouquinho sobre as letras do lado de fora, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender para usar o que vai ser apresentado aqui, eu preciso de um triângulo retângulo. E, novamente, um triângulo retângulo precisa de um ângulo reto, um ângulo que equivale a 90 graus, beleza? Nomenclaturas aí. O lado maior do triângulo e que está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Frente do ângulo de 90 graus, hipotenusa. Os outros dois lados eu vou denominar como cateto. Ah, professora, mas e o cateto oposto e o cateto adjacente? Isso vai depender do ângulo que eu estiver observando. Por exemplo, esse ângulo que eu denominei como alfa, o que é o cateto oposto a ele? É o cara que está aqui na frente, é o verde. Ok? O cateto, o lado B e C. O que é o adjacente a ele? É o que está do lado, é o azulzinho aqui. Ó. Então, todas as vezes que eu estiver falando do cateto oposto do cateto adjacente, eu preciso focar em um ângulo. É o ângulo de 90? Não, o ângulo de 90 graus é para que eu venha usar seno, cosseno, tangente da forma que nós vamos usar aqui. Ok? Porque é num triângulo retângulo. Mas os outros ângulos, alfa e beta, os catetos vão depender deles. Então, qual que é a dica? Se eu identifiquei o lado que está na frente do ângulo de 90, eu já preciso determinar que é a hipotenusa. O restante, os outros dois, serão os catetos. Quais são as formas? Eu tenho seno de x, um ângulo qualquer, cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. São formulazinhas. Né? Tem gente que usa só catoa para lembrar. Depois eu deixo na descrição do vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar uma coisinha aqui. Ó. Seno de x. Não tem x no meu desenho. Né? Então, suponhamos que esse x seja o alfa. Seno de alfa. Quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto, esse cara, sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa. Quem que é o cosseno? Cateto adjacente, está do lado dele, sobre o valor da hipotenusa. Quem que é a tangente? É o cateto, por exemplo, tangente de alfa. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O único que não vai utilizar aqui a hipotenusa. Beleza? Os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São os ângulos que mais aparecem nos exercícios. 30, 45 e 60 graus. E, através de uma tabelinha, a gente consegue desenvolver os exercícios bacanas. Né? Você tem o seno de 30, meio, 145 raios de 2 sobre 2, etc. Existe uma outra tabela, geralmente os livros didáticos apresentam de 1 grau até 89 graus, com os valores, com os outros valores. Ah, significa que eu não conseguiria calcular a tangente de 23, de um valor que não seja notável? Sim, eu consigo calcular. Mas vem no livro didático, se não vier a questão, ela vai te dar esse valor, né? Em nome de Jesus, é o que a gente espera. Então, a aplicação disso aqui, separei uma atividade para a gente fazer uma aplicação, vamos começar a fazer ela aqui. Suponhamos que eu queira calcular aqui, ó, a altura dessa árvore. Qual que é a imagem que eu tenho? Tem uma árvore, eu preciso calcular a altura dela, que eu denominei por H. Eu tenho uma distância aqui de 15 metros e tem um ângulo que apareceu para mim de 45. Né? Eu estou supondo que aqui é 90 graus, porque a árvore ela é perpendicular ao chão, ela faz com o chão um ângulo de 90 graus. Né? É o que a gente espera. Então, vamos anotar aqui ó, os dados do problema. O que eu tenho aqui de valor? Ó, se está do lado, se está encostando no ângulo de 45 graus, então é o cateto adjacente. Adjacente. Cateto adjacente. Quanto que o cateto adjacente vale? 15. 15 metros.
que mais que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto, né? Eu preciso achar ele. É o único valor que eu tenho ali. Por mais que seja um Hzinho, a altura dessa árvore. Eu estou usando tangente, estou usando a hipotenusa em algum lugar aqui? Não. E eu tenho um ângulo ali de 45 graus. Então, vamos para nossas fórmulas aqui. Analisando a fórmula. Seno daquele ângulo ali seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu não tenho o valor da hipotenusa, então a hipotenusa não presta para mim resolver isso. Em nenhuma das duas, tanto seno como cosseno. Quem sobra para mim é a tangente. A tangente desse ângulo vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Tangente de que ângulo? Qual que é o valor do ângulo? Tangente de 90? Não. 5 graus, beleza? Então, ó, a tangente de 45 graus é o cateto oposto. Deixa eu colocar isso aqui numa fórmula aqui. Momento, vamos apanhar. Então, vamos lá. Quero colocar isso aqui numa fórmula. Tração, né? O cateto oposto. Quanto que o cateto oposto é H sobre cateto adjacente, que é 15. Deixa eu aumentar a letra disso aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é isso? Concordam comigo? Vamos voltar lá? Ó, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente, acabou? Não, não acabou. Quanto que é a tangente de 45? Vamos lá na tabelinha. É um ângulo notável. Tangente de 45 vale quanto? Vale 1. Então, eu vou substituir. Tangente de 45 vai valer 1. Então, minha equação aqui vai ficar 1 igual a sobre 15. Né? Vamos lá de novo. Inserir isso aqui. Vamos lá. H sobre 15. O que eu tenho que fazer aqui agora? Tem que multiplicar isso aqui cruzado, né? Então, eu vou ter H igual a 15 vezes 1, que vai me dar 15 metros. Simples assim. Então, a altura dessa árvore é 15 metros. Ok? Muito obrigada. Qualquer dúvida, só deixar aí. Não se esqueça de se inscrever. Obrigada.